Oi, irmãos, boa noite. Abre sua Bíblia comigo, então, lá em Hebreus, no capítulo 11. Se você está chegando hoje e não sabe, o Edgar está conduzindo uma série expositiva no capítulo 11 de Hebreus, que é uma série mentira. Eu mandei você abrir em Hebreus, mas nós vamos abrir em Gênesis. Perdão, falei que eu estou nervoso. Abrir em Gênesis. O Edgar está conduzindo uma série expositiva no livro de Hebreus, no capítulo 11, na conhecida galeria dos heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre Abel. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro o relato de Gênesis, no capítulo 4. É o trecho da escritura que trata de Abel, e depois a gente vai lá para o Hebreus 11, no verso 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas ele não aceitou Caim e a sua oferta. E por causa disso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? E por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Eu sou o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Vem comigo agora para Hebreus, capítulo 11. No verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Vamos orar? Feche os olhos no seu lugar. Peça a Deus para iluminar sua mente nessa noite, que a palavra dele possa vir de encontro aos nossos corações. Faça essa oração. Pai, nós
nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja ao redor da Tua Santa Palavra, Senhor. Tua Palavra que é vida para nós, que é luz, que é sabedoria. Senhor, nós imploramos a Ti que a mensagem do Senhor, Deus, nessa noite, que ela não seja como pérolas jogadas aos porcos. Pela Tua graça, Senhor, abre os nossos ouvidos, abra a nossa mente, nos ajuda a encontrar o Senhor na Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia do pecador que está aqui na frente, Deus, incumbido da tarefa de ministrar o Seu povo. E tem também, Deus, misericórdia dos pecadores que aqui estão para ouvir sobre o Senhor. Que a Tua Palavra, Deus, ela encontre no nosso coração nessa noite um lugar de repouso. Que ela seja vida para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a nossa tarefa de hoje é falar sobre esse herói da fé que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, Abel. Então, se você está com... Eu vou precisar que você fique com a sua Bíblia sempre aberta. Mas nós estamos aqui no capítulo 11 e a título aí de introdução para nós sabermos onde estamos nesse livro de Hebreus, a que pé estamos, né, na carta. Estamos bem no finalzinho, né? O autor, ele estava aqui a uma certa altura na carta dando uma exortação, ele estava dando um conselho, uma exortação forte aqui. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode ver, por exemplo, no capítulo 10, no verso 35, onde nós estamos chegando aí, a que ponto nós estamos no argumento do autor. Então, ele está dando uma exortação. Leia comigo aí no capítulo 10, no verso 35. 36. Ele diz assim: vocês precisam perseverar. Então ele está dando um imperativo, ele está dando uma ordem. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E ele continua: mas o meu justo, Deus falando, o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele se desviar, eu não me agradarei dele. E aí o autor pega essa citação, que é uma citação aí de Abacuque, e ele pega essa citação, esse oráculo de Deus, e ele diz assim: nós, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, nesse contexto, que ele fala daqueles que se afastam e daqueles que permanecem, ele diz: aqueles que permanecem, eles permanecem porque eles creem. E aí ele começa a dar exemplos de homens que creram, exemplos de homens que tiveram fé. E é onde nós estamos, o capítulo 11. Ele começa a dar vários exemplos de homens do Antigo Testamento que tiveram fé. Então, aí em uma primeira parte, aí até o verso 7, você vai perceber que ele dá o exemplo de 3 homens que tiveram fé antes do dilúvio. Ele vai falar de Abel, que é o nosso tema de hoje, ele vai falar de Enoque e ele vai falar de Noé. Então é aqui que nós estamos. Ele vai falar de Abel. Mas quem é Abel? Abel é aquele qual nós lemos a história dele na abertura do culto. Então eu peço para você que volte comigo para Gênesis, e nós vamos fazer esse caminho. Nós vamos passar pela história de Abel, pela narrativa bíblica, pelo que nós sabemos de Abel, e depois nós vamos voltar aqui para Hebreus e ver qual é a interpretação. Isso é muito interessante, como o autor de Hebreus interpretou a vida de Abel.
Parece que essa letra está cada dia menor. Então nós estamos aí em Gênesis capítulo 4. Imediatamente, óbvio, né, após o capítulo 3, mas especificamente após as maldições de Deus, que Deus proferiu pós-queda. Então esse é um cenário pós-queda. Não é mais um cenário de um Gênesis paradisíaco. Não, o homem pecou, o homem caiu, o homem foi expulso. Gênesis 4 já é a parte triste da história, por assim dizer. Já é um homem afastado, alienado, separado de Deus. E a história começa dizendo que Adão, ele conheceu Eva, ele teve relações com Eva, e que dessa relação nasceu Caim. Então perceba que o autor vai dar uma introdução e eu queria chamar a atenção de vocês. Isso é muito interessante, porque os autores, os escritores bíblicos, eles são muito habilidosos, eles são muito bons. Eu gosto muito de Moisés, eu gosto muito de Gênesis. Eu vejo em Gênesis umas características, a forma que eles escrevem, que te prende no texto, e ele consegue te passar várias coisas que às vezes uma leitura mais rápida você não percebe. Mas preste atenção como é que Abel, nessa história, ele é um personagem totalmente secundário. Perceba, ele vai falar de Caim. Então vem comigo aí no capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Então o nome de Caim é explicado. O nome de Caim tem a ver com essa frase que ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. O nome dele é explicado. Ela voltou a dar à luz, e desta vez a Abel. E aí quando Abel entra na história, qual que é a referência a Abel? Irmão dele. Então perceba que o personagem principal da história é Caim. Ele tem um nome explicado, e quando Abel nasce, o adjetivo que é dado a Abel é que ele é irmão de Caim. Então Abel não é o personagem principal da história. Ele não tem o protagonismo da história. Você vai ver que ao decorrer da história ele não fala, ele não reage, ele não suspeita de nada, ele é totalmente passivo. Você vê Abel assim, de longe. E aí o texto continua. E aí o texto dá uma virada. E a virada é muito legal. Então assim, em um primeiro momento, Abel está distante e o foco é em Caim. O foco é em Caim. Ele tem um nome explicado e ele é a referência para o irmão. E aí o texto começa a falar que esses dois irmãos, eles se achegaram a Deus para oferecer um sacrifício. Leia aí comigo na metade no verso 2. Na metade do verso 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então aqui já tem um elemento aqui, que é o elemento do sacrifício. Nós não sabemos rastrear biblicamente onde começou essa prática do sacrifício. Nós não sabemos se Deus ordenou em algum lugar anteriormente que se instituísse essa prática de se achegar a Ele, de se oferecer sacrifícios. Nós sabemos mais à frente. Claramente ali em Israel, com as práticas religiosas, nós temos isso ali, mas a essa altura nós não sabemos o porquê que eles ofereceram um sacrifício, mas o fato é que eles ofereceram um sacrifício. E o autor, ele chama a atenção para a diferença dos sacrifícios. Perceba comigo no texto como que ele fala do sacrifício de Caim. Rapidamente, ele diz, toda hora eu perco do que eu estou lendo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Sucinto, objetivo,
rápido, não dá muitos detalhes. Mas e da oferta de Abel? Perceba a sutileza. O elemento literário. Abel, por sua vez, então já tem aqui um elemento comparativo. Você percebe? O autor ele quer chamar a atenção para a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Você percebe que ele faz questão de realçar a diferença entre as ofertas? E aí vem o resultado. Qual foi o resultado? O Senhor aceitou com agrado Abel. A ordem também é interessante. Ele aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas ele não aceitou a Caim e a sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se descaiu, diz a versão mais antiga. Então é interessante, quando ele introduz os dois irmãos, ele coloca o foco ali em Caim como um protagonista. Abel fica meio de lado. Quando Abel participa de uma forma mais representativa na história, quem participa é a oferta, nem é ele tanto, é a oferta que chama tanta atenção. Ele ainda continua ali em um segundo plano. E aí nós temos essa afirmação de que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e ele não aceitou a Caim e a sua oferta. Existem algumas interpretações do porquê Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro. Eu queria só passar pelas duas mais comuns, que é o seguinte. Muitos olham para esse texto e dizem assim: eu gosto das duas, particular. Eu prefiro a segunda, mas eu gosto das duas. Muitos olham para esse texto e dizem assim: Deus ele aceitou a oferta de Abel porque era um sacrifício vivo. Abel derramou sangue. Abel pegou ali, ele era pastor, então provavelmente ele sacrificou ali um cabrito, uma ovelha, um bezerro, algo desse tipo. E muitos olham para isso e veem referência desde essa época a algo que seria estabelecido mais à frente na narrativa bíblica, que é a forma a qual Deus determinou que deveriam ser prestados os sacrifícios, tanto e especificamente para a remissão de pecados, né? E aí tem aquele verso famoso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E tem até uma evidência legal para isso, se você olhar um pouquinho mais para cima aí, em 3:21 fala assim, pós-queda, né? Eventos pós-queda, diz assim, lê comigo na sua Bíblia para você acreditar. Diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu a Adão e a sua mulher. Então, muitos estudiosos pegam esse padrão em Gênesis, e que depois é de fato estabelecido ao decorrer da narrativa, e falam: olha, Deus aceitou o sacrifício de Abel, por quê? Porque era um sacrifício de sangue, porque um tema bíblico muito importante de que para que o perdão de pecados aconteça é necessário o derramamento de sangue. Alguém precisa pagar a culpa de forma substitutiva. E muitos olham para esse texto e falam: é isso. Foi por isso que ele aceitou. E isso desde Gênesis até a consumação em Jesus Cristo mostra para nós um padrão que nós conhecemos bem, que é um padrão substitutivo, de que alguém dá a vida por aquele que é culpado. Nós conhecemos isso é comum para nós. Jesus deu a vida, sendo inocente, por culpados, por nós. Jesus precisou morrer porque nós éramos culpados. Alguém tinha que morrer, você tinha que morrer.
mas Jesus voluntariamente morreu no seu lugar. E muitos já veem esse padrão desde aqui. Então eles olham para esse sacrifício e eles falam: sacrifício necessariamente tem que ser derramamento de sangue. Por isso Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Então vai pensando nisso. Uma outra forma de entender esse texto, e eu acho que eu gosto mais dessa, é o seguinte, porque aqui ainda está muito no início, então assim, é difícil você, com o texto, você afirmar que já existiam esses elementos aqui, mas é válido. Mas uma segunda forma de entender o porquê Deus ter aceitado o sacrifício de um e não de outro, é essa que é explicada em Hebreus 11, que diz que pela fé, por causa da fé de Abel, o sacrifício dele foi aceito. E aí, a aceitação não estaria tão relacionada mais com a oferta em si, o que foi ofertado, mas sim com o ofertante, com quem ofereceu a oferta. Eu gosto mais dessa, porque o texto sugere, o texto fala assim que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, e ele rejeitou a Caim. Ele não rejeitou somente a oferta de Caim, ele rejeitou a Caim. Se eu confundir os nomes alguma hora aí, vocês balançam a mão para mim, porque eu tenho dificuldade com alguns dois. Mas ele não rejeitou só a oferta, ele rejeitou a Caim. E o texto parece deixar isso para a gente claro, quando diz assim, vem comigo, mas não aceitou, aí no verso 5, a Caim a sua oferta, por isso Caim se ofereceu e o seu rosto se transtornou. E aí o texto continua, olha o que o Senhor Deus diz a ele: por que você está furioso? E por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui nós temos um vislumbre aí do que talvez foi esse motivo pelo qual Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou aquela oferta de Caim? Porque ela era uma oferta apenas exterior. Foi apenas um gesto, foi apenas um rito que ele prestou ali. Não era algo que estava relacionado com quem Caim era. Ele foi ali religiosamente e prestou uma oferta, mecanicamente, e prestou uma oferta. Não era, a vida dele não estava diretamente relacionada com a oferta que ele estava prestando. Era uma oferta, um culto exterior, era um culto fingido. Ele até podia estar prestando uma oferta, mas Deus sabia quem ele era, e Deus sabia que ele não fazia o bem. Tanto que Deus falou com ele: se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Então por que você se enfurece? Você não tem motivos para se enfurecer quando é rejeitado fazendo mal. E isso é muito interessante, porque aqui nós vemos uma situação pós-queda. Até que horas? 9h30. Que é suscetível a nós, e que muitas vezes nós achamos normal. Quem aqui nunca prestou uma adoração apenas exterior? Quem aqui não prestou uma adoração apenas exterior hoje? Quem veio aqui e encenou alguma coisa para Deus aqui hoje? Sabe que por dentro não tem nada a ver. Você está aqui cantando, eu louvo o seu nome, seja exaltado,
Nada a ver, só da boca para fora. Foi uma oferta como a oferta de Caim. Uma oferta como a oferta de Caim. Mecânica, quarta-feira é dia de ir na igreja, vai ter corona, não tem que ir. Vamos lá, prestar a oferta. E Deus vê, meu irmão, Deus vê. Deus sabe. Ele sabe da oferta e Ele sabe do ofertante. Deus conhece, Deus sonda o coração. Deus sabe o que passa na cabeça de cada um aqui nesse lugar. E Ele sabe quando a oferta é sincera e quando não. Quando é exterior, quando é para aparecer, quando é para manter as aparências e quando não é. E isso é preocupante, porque perceba comigo, como que Abel começou? Abel começou prestando um culto falso, um culto fingido. Depois, o que ele fez depois? Depois ele invejou o irmão dele que prestou um culto verdadeiro. Então ele deu mais um passo na escada do pecado. Depois disso, quando Deus admoestou ele, o que ele fez? Ele endureceu. Ele se obstinou. Ele não escutou. O próprio Deus advertiu Caim. E o que adiantou? Nada. E aí, no topo da escalada, o que ele fez? Ele matou o irmão. Então, algo que começou pequeno e foi crescendo. Começou pequeno e foi crescendo. E não é assim com a gente também? É assim comigo. Às vezes eu negocio um princípiozinho aqui, pequenininho. Aí na hora que você assusta, você já está negociando um princípiozinho um pouquinho maior. E Deus tem que ter misericórdia da gente, porque nós não somos melhor do que Caim. A gente só não mata o nosso irmão porque Deus segura a gente. Então, peça a Deus a graça nessa noite e coopere com Deus nesse sentido de não dar nem ao menos um passo nessa escada. E que Deus nos ajude nessa tarefa, porque começa aos poucos. Começou com um culto exterior, depois foi uma inveja, depois ele se endureceu e ele acabou matando o próprio irmão. Disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. Deus tinha acabado de falar com ele. O pecado está na sua porta. A linguagem aqui é de um bicho feroz. O pecado está na sua porta, ele está doido para te pegar, mas você deve dominá-lo. Entrou no ouvido e saiu no outro. O texto continua assim, e a ideia do autor, o estilo literário aqui é para fazer você perceber que não adiantou nada Deus ter falado com ele. Não é? Olha, o aviso de Deus, né? Versos 6 e 7. Por que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Como que o texto continua? Disse, porém, percebe que tem um contraste? Deus falou uma coisa e ele fez totalmente ao contrário. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo, e lá o matou. Então o autor ele quer que esse relato nos choque mesmo. Ele quer que a obstinação, a dureza de Caim chame a nossa atenção. Deus acabou de falar com ele uma coisa e ele fez a outra. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para que nós não façamos isso. Que Deus nos dê graça. Em 1 João 3,12 diz assim, João fala assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.
Ele matou por inveja. Caim matou por inveja. Parece exagero, né? Falar que alguém mata outra pessoa por inveja. Mas inveja, biblicamente falando, é um pecado muito sério. Inveja, biblicamente, é um pecado muito sério. Em Gênesis 37:11, se você conhece a história de José do Egito, em Gênesis 37:11, diz ali que em uma última discussão ali entre José e os seus irmãos, eles têm várias discussões nesse capítulo 37, e aí na primeira diz assim que ali os irmãos dele o odiaram. Aí eles brigam, ele conta um sonho lá que ele está reinando sobre os irmãos dele, aí fala assim que os irmãos dele odiaram ele ainda mais. E aí acontece um episódio lá que é a gota d'água. Aí o texto fala assim que a partir daquele momento os irmãos dele tiveram inveja dele. Então se tem uma escalada aí, eles odiaram, depois eles odiaram ainda mais, e o topo foi a inveja. E aí o que eles fizeram? Quem conhece a história? Pegou o irmão e vendeu. Matou, né? Eles acharam que ele tinha morrido. Matou. Em Mateus 27:11 diz assim que... Esse é legal, vamos abrir lá. Eu sei que eu já estou avançado na hora aí, mas já vou explorar mesmo. Vocês vão me desculpar, não está nem na metade, não. Mateus 27:11. Mas tem alguns textos que é importante a gente ler. Já estamos aqui, né, irmão? Você vai me perdoar, porque tem muito tempo que eu não falo. Vamos matar a saudade aqui. Deixa eu ver se eu anotei a referência certa. Ah tá, não é o 11 não. É o 11 é porque começa a contar a história do 11, né? Mas eu quero ler o 18. Só 18 é pouco, né? Mas o que está acontecendo aqui? Os líderes religiosos, eles armaram contra Jesus, capturaram Jesus, levaram Jesus para Pilatos, e eles queriam crucificar Jesus de qualquer forma. E aí Pilatos olhou para aquele homem, interrogou Jesus e falou: eu não vejo nada nesse cara, para mim ele é inocente. E aí, olha o que diz o verso 18 aí. Vamos ver o 17. 17 diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás? Ou é Jesus, aquele que é chamado Cristo? E ele perguntou isso porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, os líderes religiosos, eles mataram a Jesus por inveja. Pecado antigo. E o que é inveja? Estou voltando lá para Gênesis 4. O que é inveja? Inveja é você olhar para outra pessoa e querer ter o que ela tem. Inveja é você querer ter as posses, é você querer ser outra pessoa. Isso pode parecer talvez simples, né? Talvez inveja no caso de Jesus, para aqueles homens, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus ele estava alcançando uma fama, uma autoridade que aqueles homens não tinham. O que é inveja? Inveja é você olhar para a vida de outra pessoa e falar: está errado, quem devia ter isso aí era eu. Inveja é você olhar para Deus na administração do mundo, da providência, de dar a cada um conforme o que ele quer e falar: está errado, você deu para Edgar, está errado, tinha que ter dado para mim, ele não merece, quem tinha que ter isso aí era eu. É você olhar para Deus. Por isso que inveja é um pecado tão sério biblicamente, porque quando você inveja alguém, você está olhando para Deus, que é quem dá tudo para todo mundo, e fala assim:
você está fazendo as coisas erradas. Se eu fosse Deus, eu faria melhor. Esse carro que você deu para fulano, eu tinha dado para mim. Quando você inveja alguém, você olha para Deus, para a obra de Deus sustentando o mundo, para a providência de Deus com cada ser humano na terra, crente ou não crente, porque o sol nasce para justos e injustos, né? Que a gente aprende. E você fala assim: Deus, isso aí que você está fazendo, você está fazendo errado. Isso é inveja. É você achar que se você fosse Deus, você administraria as coisas de uma forma melhor. Por isso que é tão feio, por isso que é tão pesado biblicamente, e é por isso que a gente tem que se policiar. E aí o texto continua, o texto aqui de Gênesis. Eu gosto muito de Moisés em Gênesis. Perceba a ênfase que Moisés vai colocar agora no crime cometido por Caim. E quantas vezes ele fala que Caim matou o seu irmão? Ele usa o termo seu irmão 6 vezes, no verso 8 até o 10. Olha a ênfase que ele quer dar. O que ele quer fazer é o seguinte: ele quer chamar a atenção para a gravidade do crime, do pecado que acabou de acontecer. Caim, ele matou o próprio irmão. Verso 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escuta, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Percebe como é proposital? A repetição do termo seu irmão, o seu irmão, o seu irmão. O que a gente não pode esquecer aqui? A gente não pode esquecer que Caim matou o próprio irmão. A gravidade do crime que foi cometido por inveja. Um pecadinho, né? Muitas vezes a gente pode achar pequenininho. Por causa da inveja, nós tivemos não apenas o primeiro assassinato da Bíblia, mas ele foi também, acho que é fratricídio, matou o próprio irmão. E o autor quer chamar a atenção para isso. E tem um outro elemento importante aqui, que é o seguinte: Abel, ele fica calado a narrativa toda, não fala nada, oferece a oferta calado. O irmão dele chama ele para o campo, ele vai calado, não reage, não suspeita, não fala nada. Ele é um personagem mudo. Mas quando ele morre e o sangue dele é derramado na terra, Deus diz que aquele sangue, ele está clamando, que aquele sangue, ele está gritando. Interessante, né? E o termo ali é gritando, é falar alto mesmo. Ele ficou calado a narrativa toda, mas o sangue dele fala por ele. O sangue de Abel clama. Está aí comigo no verso 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escuta. Eu estava meio branconado, teve que até a Bíblia na vez. Escuta, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Interessante. Que, pelo contexto, o que o sangue de Abel está clamando? Parece estar clamando coisa boa? Não parece estar clamando coisa. O que o sangue de Abel está clamando pelo contexto? Está clamando justiça. Está clamando vingança. Nós sabemos, por exemplo, por Apocalipse, que Deus vai vingar os santos que tiveram o sangue derramado, né? Tem uma passagem lá que os santos falam para Deus: oh Deus, até quando o nosso sangue não vai ser vingado? Deus fala: não, até
cumprir a medida aí de quantos terão que ser morridos, quantos terão que ser derramados. Aí sim o sangue vai ser vingado. Mas aqui é interessante. Abel não falou nada da história inteira, e agora o sangue dele clama. E o sangue dele clama justiça tão alto que incomoda Deus, que Deus entra na história e que Deus vinga aquele sangue derramado. Deus vinga. Ó, é o próximo versículo aí, né? Agora você é amaldiçoado pela terra, ou na terra você é amaldiçoado. O jogo de palavras aí é difícil entender. Mas assim, a terra que recebeu o sangue do seu irmão, agora ela te amaldiçoa. O sangue de Abel clamou, gritou e falou alto, que Deus ouviu. Justiça. Quando um pecado é cometido, esse pecado clama por justiça de Deus. Agora vem comigo para Hebreus 12, ainda não é a passagem de hoje, mas o autor da carta aos Hebreus, ele se refere a esse texto de uma forma muito interessante. Cadê meu Hebreus? Hebreus 12 vai falar para nós de um outro sangue que clama. Porque se por um lado nós temos um sangue que ali fala de pecado, que representa um ato pecaminoso, que clama por justiça, e uma justiça que é levada a cabo por Deus. Em Hebreus 12, no verso 23 diz assim, 23, a segunda parte aí do verso B, diz assim: vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, se por um lado nós temos o sangue derramado pecaminosamente, que fala alto e que invoca a justiça de Deus, e o sangue de Abel que clama por justiça, um sangue que representa ali um ato pecaminoso. Nós temos também um sangue que representa um ato gracioso, um sangue derramado por um mediador, um sangue aspergido, e um sangue que fala melhor, fala mais alto que o sangue de Abel, que é o sangue de Jesus, que é o sangue que fala de perdão, que é o sangue do Salvador, que veio para consertar o que deu errado na queda, o que nós vimos aqui a partir do capítulo 4, e o que tem dado errado até hoje, o que deu errado nas nossas vidas. Existe um sangue que foi aspergido, que foi derramado, existe um sacrifício que foi entregue, e esse sacrifício ele fala melhor. Ele fala de quê? Ele fala de graça, ele fala de perdão. Ele fala de um perdão que é dado a pecadores como eu e como você. A minha oração por você nessa noite é que esse sangue de amor, do sacrifício de amor, fale com você. E essa é a história então de Abel. Acho que vou terminar antes de 9h30. E aí nós chegamos em Hebreus. E como o autor bíblico ele lê essa história, vamos ler de novo o verso? Talvez vai clarear mais, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé,
ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, pela fé ele ainda fala. Era muito, falou nada, mas falou muito. É interessante que a ênfase em Abel é que ele era um homem de fé. Que a oferta dele foi aceita pela fé, que ele foi considerado justo pela fé, e que por causa da fé dele, o sangue dele ainda fala. E aí você pode pensar, mas pela fé no quê? Qual era o objeto da fé? Porque a gente sabe que a fé ela tem que ter um objeto. Fé é depositar a confiança em alguma coisa. Você tem que ter fé em alguma coisa. Virou moda, né? As pessoas falam assim, você tem que ter fé. Não, você compra aí esse bilhete aí que você vai ganhar, você tem que ter fé. Não, mas tem que ter fé no quê? A fé ela precisa de um objeto. Qual era o objeto da fé de Abel? Interessante. O que Abel tinha ali disponível de revelação de Deus para crer nela? Vai comigo para Gênesis de novo. O que Abel tinha para crer a essa altura da revelação? Qual era o contexto em que Abel vivia que ele necessitava de fé? Ora, Abel era um homem pós-queda. E nós tínhamos um decreto, uma maldição de Deus muito clara. Nós até falamos, né? Eu preguei esse texto. Nós fizemos uma série sobre Gênesis lá no outro prédio, que atrelado à ordenança de que se eles obedecessem e não comessem do fruto, eles viveriam, mas se eles comessem, eles morreriam. E eles comeram e eles morreram. Mas aí no meio desse drama bíblico, nós temos aí, por exemplo, em Gênesis 3,15, uma promessa. Olha que promessa maravilhosa. Lê comigo na sua Bíblia para você acreditar. Gênesis 3,15 diz assim: Deus aqui está falando, está proferindo uma maldição contra a mulher, porque ela desobedeceu. Deus diz à mulher: porém inimizade. Não, está falando a serpente, perdão. Deus está falando para a serpente. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. A serpente ali a gente sabe que é uma alusão ao próprio diabo, capeta, inimigo. Então, porém, inimizade entre você e a mulher, Eva, entre a sua descendência e a descendência dela. Este quem? Esse descendente ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui já existe uma promessa de que um descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Está aí essa promessa. E aí a gente pode olhar para esse pequeno evangelho, aí, essa pequena boa notícia, ainda que assim meio cinzenta. Nós hoje sabemos os desdobramentos disso. Nós sabemos quem foi o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente. O apóstolo Paulo usa essa linguagem. Ele atribui essa profecia a Jesus. Mas pensa em Abel, por exemplo. Abel poderia olhar para essa profecia e ele poderia pensar: quem será esse descendente? Será que sou eu? Será que é meu irmão? Será que vai ser meu filho? Será que vai ser meu neto? E Abel, ele tinha fé. Ele tinha fé que Deus iria cumprir essa promessa que ele havia feito. Ele tinha fé que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e que isso iria acabar com o sofrimento que ele estava vivendo, de um mundo caído. E ele vivia a vida dele conforme essa fé. É interessante porque por essa ótica, nós descobrimos que a fé, ela sempre foi um instrumento de salvação que Deus usou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós sabemos que Abel, pela fé, ele olhava para frente e esperava um descendente
que iria redimi-lo, que iria resgatá-lo, que iria esmagar a cabeça da serpente. E hoje nós, pela fé, o que nós fazemos? Nós olhamos para trás. E nós cremos nesse mesmo descendente, que hoje nós temos mais revelação, nós sabemos quem é, revelação não fala Bíblia. E nós sabemos que esse descendente já veio, e esse descendente ele é o mesmo objeto de fé. Nós temos, é por isso que existe comunhão na fé, porque a minha fé é a mesma fé de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e Paulo pega esse texto e usa como a justificação pela fé para nós hoje também. Então é interessante, porque o autor aos Hebreus, ele olha para Abel, ele olha para a história de Abel, e por mais que a história de Abel possa parecer um fracasso total, imagina, parece injusto, né? Parece que ele recebeu uma recompensa ali miserável. Não foi justo o que aconteceu com ele. Ele era crente, ele era um homem de fé, ele prestava cultos verdadeiros, ele confiava que Deus iria levar a cabo a promessa dele de esmagar a cabeça da serpente, e por uma visão terrenamente, a vida dele foi um fracasso. O que aconteceu de bom com ele? Nada, ele morreu. O nome dele foi cortado da terra. Não teve descendente. Nada, acabou. Terrenamente, visão de sucesso. Você fala, os heróis da fé. Nossa, primeiro, Abel, banho de água fria. Se você for olhar para ele querendo ver valores terrenos, zero. O que ele teve? O que ele conquistou terrenamente? Nada. Não teve nada. Teve nem herança, nem filho. Nada. Mas é legal que o autor aos Hebreus, ele olha para aquele exemplo daquele homem de fé, e ele enxerga, e ele fica impressionado com um aspecto eterno da fé de Abel. Ele olha para aquela fé, para aquele sangue derramado, e ele fala que aquele homem, por causa daquela fé, ele fala até hoje. Por causa daquele exemplo de um homem que teve fé. Talvez num padrão terreno, sucesso zero, mas no padrão divino, um homem de fé, que não é reconhecido terrenamente, que não tem uma palavra registrada no livro dos crentes, é um exemplo para nós hoje. Bonito isso, né? Os padrões de Deus, eles são totalmente diferentes, de sucesso e de fracasso. Se olhar para Abel, você fala fracassado, Deus olha e fala não. A fé desse homem fala até hoje. Ela fala para nós até hoje. É por meio dessa fé que ele ainda fala. Vamos lá para Hebreus de novo, vamos ler de novo. Acho que merece ler de novo. Já que eu não atrasei tanto. Só 7 minutos. Toda hora meu Hebreus some. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, melhor, de outra qualidade, de outra natureza. E a ideia que ele quer trazer aqui era algo, não era melhor, não era maior no sentido de qualidade, de quantidade. Ele não ofereceu mais sacrifícios, ele ofereceu um sacrifício de caráter, de natureza melhor, pela fé. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, perceba que ele não foi justificado pela oferta. Ele foi reconhecido como justo pela fé. E porque ele era justo pela fé, ele tinha a fé correta, depositada de forma correta em Deus, ele foi justificado. Por causa disso, as ofertas dele eram legítimas.
Esse ponto é interessante também, porque o que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus é você olhar para Deus e ver em Deus tudo aquilo que você precisa para ser salvo. Você não precisa oferecer a Deus ajudas para te salvar. Você não precisa dar uma mãozinha para Deus com as suas ofertas para que Ele te salve. Não. Você confia. Eu gosto dessa ilustração aqui do Lutero. Que fé é você esticar para Deus mãos vazias. Isso é fé. Sabendo que o que você precisa está com Ele. E uma vez que o seu objeto de fé é único e exclusivamente Deus, você pode dar ofertas agradáveis a Deus. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Pela fé. Quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, pela fé, ele ainda fala. Vamos orar? Feche os olhos, Senhor. Peça a Deus que